Olá, olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Nosso convite agora, pela próxima hora, para você ficar aqui com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, em todas as suas redes sociais. Interaja também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. É o 973350038, 973350038. A sua participação é bem bacana e a gente espera aqui as perguntas para os nossos participantes, os nossos convidados, que eu vou apresentá-los a partir de agora. Dr. Gilberto Natalini, médico, ambientalista, ex-vereador paulistano, ex-secretário municipal do Meio Ambiente aqui em São Paulo. Tudo bem, doutor Natalini? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado sempre por colaborar com Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem, agradeço a você, muito mesmo, mais essa oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Fausto, a Zenilda também, e quero cumprimentar essa ilustre bancada que está aqui no programa hoje e também os internautas, ouvintes e participantes do programa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Natalini. João Heder, jornalista, também na bancada do Gente que Fala de hoje. Heder, como é que você está? Bom revê-lo. É um prazer estar aqui no Gente que Fala, participando desse programa, que, sem dúvida, como a abertura fala, é o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Aquele abraço, Mauro, e a todos vocês que estão compondo comigo o elenco desse programa. Vamos nessa, e é bom a beça. Vamos nessa. Eu trago aqui também para a bancada do Gente que Fala, José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta. Tudo bem, José Roberto? Bem-vindo aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Mauro, muito obrigado. Obrigado ao Fausto, Camunha, você, tudo que fez a Zenilda para poder estarmos nesse programa. Cumprimento os demais companheiros que estão aqui comigo e um grande abraço por enquanto a todos. Muito obrigado pela presença. Eu trago também o Dr. Pedro Horta, advogado, ele é fundador e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito, também presidente da Comissão do Advogado, professor da Subseção Pinheiros da OAB São Paulo. Pedro Horta, bem-vindo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Mauro, obrigado, Camunha, Zenildo, prazer estar com Natalini, Heder, Maluf. Vamos lá, gente, o nosso primeiro assunto dessa edição de terça-feira. Algum problema com a sua conexão, Pedro? Vamos combinar o seguinte, até para a gente não ter problemas mais adiante. Sai da conexão, volta novamente, a gente te aceita aqui, a gente vê como é que fica o andamento. Tá bom? Vamos combinar dessa forma. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto, então, dessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, repercutindo ainda o primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil, especialmente aqui em São Paulo. Bom, os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, não esperaram nem um dia sequer após vencerem o primeiro turno da eleição e já estão em campanha a todo vapor, gastando aí sola de sapato pelas ruas de São Paulo, participando das reuniões políticas, dando as entrevistas necessárias. E, enquanto isso, as cúpulas dos partidos, MDB, de Ricardo Nunes, e PSOL, de Guilherme Boulos, correm atrás de apoio dos candidatos que não avançaram para o segundo turno e também já estão pensando na produção dos programas de rádio e TV que serão transmitidos no horário eleitoral a partir do dia 11 de outubro. A expectativa, claro, né, gente, dos eleitores é que tanto a propaganda eleitoral quanto os debates que virão aí pela frente sejam bem menos agressivos. Eu começo a respeito desse tema com o Zé Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, para a gente relembrar, né, o que foi o debate no primeiro turno, na TV Cultura, que acabou surpreendendo a todos nós com a questão da cadeirada, enfim. Então, tudo isso a gente não quer mais que se repita e que nesse segundo turno a gente tenha, de fato, o debate de ideias e que a gente passe a realmente a escolher aqueles que melhor representa a cada um, não é isso, José Roberto Maluf? Sua avaliação, até porque vai haver debate também na TV Cultura no segundo turno, né? No segundo turno, nós faremos um Roda Viva com os dois candidatos
com tempos iguais, um de cada vez. Por sorteio, escolhe quem é o primeiro e quem é o segundo. Deverá ser no dia 21 de outubro agora, esse Roda Viva com 5 jornalistas, mais a Vera Magalhães como apresentadora e também jornalista, e os 2 candidatos, o Nunes e o Boulos, serão entrevistados por esses 5 jornalistas. Deixamos de, por hora, não estamos pensando em participar de debates com outras emissoras, como estamos sendo convidados, mas é possível que a gente volte atrás e ainda participe com outra emissora e um jornal de outro debate. No primeiro turno, como você mesmo já disse, houve uma cadeirada, não é? Vamos chamar assim, depois de seriamente provocado pelo candidato Marçal, o candidato da Atena, apresentador de televisão, foi criticado demais pelo Marçal e reagiu com uma cadeirada. Nós tivemos que entrar imediatamente com um intervalo comercial, acalmar os ânimos. Eu estava presente lá no Teatro Sim. B32, acalmar os ânimos dos candidatos e dos seus assessores, o que é pior de tudo, né? Os senhores sabem, são os assessores que ficam gritando, corta o debate, encerra o programa, o outro querendo que só não um fosse retirado do debate, e os outros pediam que todos fossem retirados. Enfim, uma correria, uns 10, 12 minutos de problemas. O apresentador, Leão Serva, tinha chamado o intervalo e assim foi feito. De repente, tivemos que colocar no ar uma orquestra nossa tocando Garota de Ipanema e que depois voltou o debate com os candidatos que ficaram lá. 2 foram retirados. Aliás, um saiu, que foi o próprio Marçal, e o outro foi retirado pelo programa, pela emissora, porque havia dado a cadeira. Isso é que aconteceu. Nesse segundo turno, você já lembrou que começa dia 11, quinta-feira, propaganda eleitoral gratuita nos rádios e nas televisões, e eu espero que seja mais comportado, vamos chamar assim, se é possível dizer, embora eu tenha ouvido já dos 2 candidatos que não pouparão um ao outro, mas não farão aquelas ofensas todas que vimos no primeiro turno. Foi a eleição mais complicada da qual eu já participei nessa minha longa caminhada trabalhando para a rádio e televisão. Muito bem, como já destacou aqui o José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, então no dia 21 de setembro vai acontecer um Roda Viva tradicional, na segunda-feira, no horário normal, né, do programa, apresentado pela colega Vera Magalhães, com os 2 candidatos ao mesmo tempo lá no centro do Roda Viva, coisa que também não é comum, né? Normalmente é um candidato, é um entrevistado por vez, né? Não, mas será um entrevistado por vez. Metade do Ah, programa com um, metade com o outro, e eles serão sorteados quem será o primeiro, quem será o segundo a ser entrevistado. sim. Coisa que nós já fizemos em outras eleições. Os jornalistas que participarão, juntamente com a Vera Magalhães, já estão definidos ou é uma decisão da produção do programa? Não, é uma decisão da produção com a direção da casa, mas ainda serão escolhidos. Ainda não temos os nomes. Sim. Normalmente são os jornalistas de política dos jornais e das emissoras de rádio e televisão. Muito bem. Vamos seguir aqui. João Heder, então essa expectativa de todos nós, todos os eleitores, né, de um bom debate, de uma boa campanha eleitoral, com a discussão de ideias, com a discussão de propostas, que é tudo isso que o eleitor precisa para decidir em quem votar, né? A sua avaliação. Eu acho o seguinte, é lógico que com o Boulos e com o Nunes, o comportamento deles vai ser muito mais ético do que aconteceu no primeiro turno, quando o Pablo Marçal bagunçava todos os debates, inclusive chegou a ser expulso de um debate e tudo mais. E eu tenho certeza absoluta que são políticos profissionais, que sabem se comportar no debate, sabem se comportar numa emissora de rádio, de televisão. Agora, com relação ao comportamento do Pablo Marçal, eu sempre tive um lema na minha vida. Eu acho que o contemporizador, ele é um sábio. E o briguento, o sujeito que causa confusão,
ele é um idiota, ele não é um sábio, ele é um idiota, o contemporizador e o beligerante. São dois tipos de pessoas, né? E com relação a esse pensamento que norteia a minha vida, vocês já sabem o que eu penso a respeito do Pablo Marçal. Acho que vocês entenderam, ou preciso desenhar. Uhum. Estamos aí já no andamento de campanhas para o segundo turno, tanto pelo lado de Boulos quanto pelo lado de Ricardo Nunes, enfim. E a nossa expectativa pelo bom debate, pelas ideias que tanto precisam ser discutidas e analisadas pelos eleitores. Deixa eu ouvir o Natalini, vamos lá. Olha só, Mauro, eu acho que a história da disputa política no Brasil ela foi sempre muito repleta de atitudes violentas e disputas assim abaixo do suportável. Isso é histórico no Brasil. Eu tenho 60 anos de ativismo político, comecei com 12 anos e já vivi muitos episódios recrimináveis na disputa política no Brasil. Agora, tudo tem um limite, né? O primeiro limite, o mais assim, palpável, é a violência física. Quer dizer, é inaceitável numa disputa política, num regime democrático, que você tenha agressão física de um candidato com o outro ou de representante de um candidato contra o outro. Isso é extrapolar todos os limites, né, do suportável. Além da questão da agressão física, também tem que ter um limite ético nas acusações, né, nas coisas que se publica, né, e o que tem acontecido. Isso também já aconteceu antes, a gente já viu acontecer. Mas o Brasil vive um regime democrático, né, já faz décadas que nós estamos vivendo um regime democrático. Então, não tem cabimento, em plena democracia, você ter uma campanha com violência física, né, e com mentiras, denúncias infundadas, ataque à honra das pessoas sem que isso se confirme. Nem se confirmar determinadas denúncias, você pode, na boca de um candidato, colocar a honra do outro numa situação vexatória. Então, eu acho que essa eleição de São Paulo, né, aconteceu em São Paulo, porque no restante do Brasil a gente não tem notícias de grandes extrapolações, nem de violência física, assim, eu estou dizendo no geral. É claro que teve morte de candidato, porque isso sempre teve, em particular em alguns lugares do Brasil, tem isso mesmo, a violência é no dia a dia. Mas nas capitais, por exemplo, a gente viu que houve uma disputa acirrada e tal. São Paulo foi um caso à parte. Por quê? Porque havia na campanha de São Paulo um provocador, um outsider da política, né, uma pessoa que veio com uma vida muito tumultuada e muito desonrada, vamos dizer assim, que entrou para jogar pedra em todo mundo e dane-se tudo. E foi isso que aconteceu. Ele foi o fator de desestabilização. O problema é que os outros entraram no jogo dele. E aí a coisa desandou. Eu espero que não aconteça mais. Agora sim, Pedro Horta, sua expectativa para a próxima etapa aí, segundo turno das eleições, já a campanha em andamento e os debates que devem acontecer. Na verdade, São Paulo deu uma demonstração que ele quer o político que traga a construção de debate, porque eu sempre digo que onde tem a radicalização, seja de direita ou de esquerda, você tem a turma da confusão, e a gente quer a turma da construção / solução. Mais o centro democrático. Isso reflete no resultado das urnas, onde o Progressistas, que eu sou filiado, e onde o PSD teve um crescimento violento. Até porque a vida é construção de pontes de diálogo, não muros. É mais aperto de mão e menos inflexão. E você é a favor ou contra ideias, não contra pessoas. E o país precisa disso. Entre o direito a você ter assinado um porte de arma, você quer uma carteira de trabalho assinada. E a população precisa de ação. Essa eleição, inclusive, ela demonstra, inclusive, que logo a gente está passando esses fenômenos. A gente teve na década de 90 o famoso do rádio, você já teve a eleição do ator pornô, você teve agora do youtuber, do caricato. Daqui a pouco vai chegar a eleição, por isso que é importante estar se posicionando e estar disputando.
que vai chegar do cara preparado, do cara estudado, do cara que sabe e entende política. Porque, veja só, e do cara que tem fidelidade partidária. O Pablo Marçal não elegeu um vereador na chapa dele. Pelo contrário, mas ele prestou um grande serviço. A demonstrar dos candidatos a vereador, daqueles que, ao primeiro sinal de... primeiro sinalzinho de alguém despontar numa pesquisa, eles traem o seu partido. No meu mesmo, tem um que se elegeu, pegou dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro do partido, e foi lá fazer o M. E ele não elegeu nenhum vereador do partido dele. Não fizeram nem coeficiente eleitoral. Então, ele está dando um exemplo, e mesmo com a figura caricata que o é, e pouco preparada que o é, de chamar no bril o eleitor. Chamar no bril por quê? Vem um cara de fora e se elege. O de fora não é nascer, porque você nascer, tua mãe tem as dores do parto e você acaba nascendo onde ela quis, ou teve a dor do parto. É você criar raiz. Até porque eu sou paulistano, mas sou filho de uma lagoana e de um homem que nasceu em Serra Negra. Então, mas fez a vida em São Paulo. Então, o Natalini, por exemplo, fez muito por São Paulo e começou a carreira em Diadema junto com a minha irmã médica. Fez uma carreira linda, aliás. Então, a gente tem que ter esse desenho. Então, ele se prestou algum serviço. Prestou um serviço a trazer um debate político que é interessante, que São Paulo demonstra e mostra que ele quer qualidade também no debate político. Duas pessoas centradas, é bem de se dizer, centradas no quê? Em propostas. E eu acho que esse tipo de coisa, o que me surpreendeu foi o Datena não ter essa qualidade por ser jornalista. Ele demonstra que é um jornalista de prompt. O que é de prompt? Você tem que ter aquele papel pronto pela equipe de produção para poder sair. Então, ele não tem aquele preparo. Diferente, por exemplo, dos debatedores da TV Cultura, tipo Delmanto, tipo os outros lá. Delmanto, que é inclusive um advogado muito amigo meu, que ele leva lá o João Vicente, que o Maluf leva, que você vê que são pessoas de outras profissões, mas que têm um viés jornalístico, que sabe falar sem o prompt, que são debatedores. Então, a gente esperava um pouco mais do debate. Acho que aqui em São Paulo, o eleitorado mostra uma tradição que é o eleitorado conservador, que vota na pessoa e não está preocupado muito com a questão da ideologia do viés partidário. Acho que nós vamos ter um segundo turno muito interessante, que o candidato a prefeito vai ter uma qualidade muito maior e a vice do outro vai ser muito mais avalista do que coisa, porque, vamos combinar, de vice o Nunes está mal e de candidato a prefeito a esquerda, na minha opinião, está mal. Vamos seguir, gente. O programa Gente que Fala prossegue aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Pedro, eu vou seguir com você no próximo tema para dizer o seguinte: o primeiro turno das eleições municipais mostrou avanço da direita e do centro, ou seja, do conservadorismo, enquanto a esquerda, ou a força progressista, né, como chamamos, vem perdendo espaço no xadrez político desde as eleições municipais de 2016. Os partidos conservadores como o PL, o PP, republicanos, conquistaram cerca de 30% das prefeituras do país. Eu começo com você justamente porque você saiu candidato a vereador pelo PP, um dos partidos conservadores aí que conquistaram maiores espaços já nesses números que a gente observa aí nos fechamentos do primeiro turno. A sua análise a respeito desse avanço da direita e do centro, dentro desse espectro do centro democrático, do centro pragmático e menos a extrema-direita. Na verdade, os extremismos é aquilo que eu falei, né? Você tem uma capacidade aí de diálogo um pouco menor. Também você tem, na presidência da República, o presidente Lula, que deixa e pega o país depois de uma pandemia, com os efeitos econômicos de uma retomada que é difícil. A gente tem que ter essa generosidade fazendo uma análise política fria do negócio. Ele pega um Congresso que veio de uma eleição que o Bolsonaro teve um certo equilíbrio e se preocupou mais também em fazer uma chapa boa,
que ele não teve com ele mesmo quando foi candidato a presidente a primeira vez. Então, um Congresso com uma configuração mais dele, mais de centro-direita, mais de direita, e aí complica todo o pacote de reformas que entra um novo governo. Eu vejo que ele tem um vice-presidente muito equilibrado, que é o Alckmin, que a gente conhece bem aqui de São Paulo, que poderia ser o cara de diálogo, mas sufocado lá dentro, tipo, sem ter o que fazer, um ciúme danado que ele deveria usar mais. A primeira-dama tendo um protagonismo errôneo dentro do cenário político, que não deveria ter. O Haddad deveria ter um certo protagonismo e ele até tenta conversar com a Faria Lima, que é o mercado econômico, mas de pouca ação prática lá dentro. Ainda tem o fantasma do Paulo Guedes, que fisicamente está na Faria Lima, então esse fantasma ainda o assombra e ele não consegue dar vazão. Há uma interlocução política fraca, vaidosa na Casa Civil, aquela disputa de ciúme de homem, que a gente chama na política, então isso complica todo o quadro, já tem esse quadro de pandemia de retomada, então cada vez mais vai complicando. O quadro já é difícil, quem o cerca já complica mais. Agora ele está indo a campo, sendo o Lula ele mesmo, ele volta de um jeito figadal, que eu até estranho, porque o Lula é um cara muito inteligente, apesar de zero erudição, mas ele é muito inteligente no feitio político, e quem faz política com fígado, o remédio é amargo, ele está muito figadal, talvez impulsionado pelas ações de lateralidade da primeira-dama, e tudo isso complica. E isso faz com que a direita, e quem tem mais um centro de diálogo, centro democrático, nade de braçada, e lá está, na presidência do Congresso, da Câmara dos Deputados, um colega nosso de partido, que é o Arthur Lira, que sabe negociar, que sabe conversar. Você tem aí de braçada no Senado, fazendo essa ponte aí de progresso do Brasil, Ciro Nogueira, que é senador, que é do nosso partido, esse time de diálogo e que faz ter resultado para a nação, acaba sufocando e faz com que cresça. E o resultado está aí, o Kassab dando um equilíbrio político aqui em São Paulo, que é estado líder da nação, também peça de diálogo, faz com que se reflita nas urnas tudo isso. O bom MDB, com Baleia, Rossi, e tendo a prefeitura aqui de São Paulo um cara centrado, que não é de embate, como o Nunes, como uma bandeira e dando projeção, e quando tem algum incêndio, Michel Temer aparece com pílulas de tranquilidade, um placebo de açúcar para tranquilizar, você tem o país aí, reflete na urna um centro mais democrático, mas a direita em urna refletiu. José Roberto Maluf, a sua análise, esse avanço do Centro Democrático nessas eleições municipais pelo Brasil inteiro e dentro desse quadro, desse cenário, acho que a gente pode falar um pouco sobre o que aconteceu com o PSDB, que durante 30 anos governou o estado de São Paulo e hoje não elegeu um vereador sequer. Tem um quadro muito reduzido de prefeitos eleitos aí também em todo o país. E o PT, a esquerda, de uma maneira geral, que talvez por falta de novas lideranças, também aí teve seu espaço reduzido. Dizer que concordo com essa análise feita pelo doutor Pedro, apenas aditando o seguinte, que teve aqui na eleição de São Paulo, um ponto de anarquia. Quer dizer, eu não considero o Marçal da direita, da esquerda, é da anarquia. Ele não tinha proposta. A proposta dele era criar um prédio de 1 quilômetro de altura e coisas desse tipo. Então, o que ele fez foi anarquizar a eleição em São Paulo. E, pasmem os senhores, teve 1.600.000 votos. Quer dizer, essa preocupação é que os partidos devem ter. Por que as pessoas votam nessa posição, digamos assim, de querer derrubar tudo, derrotar todos, criar dificuldade para todo mundo? Porque não estão contentes com os partidos que temos, da maneira que são regidos e levados à frente. Está claro que ganharam algumas lideranças políticas importantes. Em São Paulo, o governador, que esteve o tempo todo ao lado do Nunes, do Ricardo Nunes, é o grande vencedor de ter levado ao segundo turno, não há dúvida nenhuma. Gilberto Kassab. Gilberto Kassab teve 800 e tantas prefeituras, onde os seus comandados, os seus partidários, foram os ganhadores das eleições. MDB, do Baleia Rossi, bem lembrado pelo doutor Pedro, também é o segundo mais votado em número de prefeituras. Claro que o que aconteceu com o PT, com
PSDB. O PSDB vem numa guerra interna que o levou ao esfacelamento total. Não conseguiu fazer um vereador em São Paulo. É inacreditável que depois de ter tocado a prefeitura daqui, prefeitura da cidade de São Paulo, por anos e anos, por décadas, não tenha conseguido o seu candidato, teve 1,83 de percentual na eleição, que é o da Atena. O Zé Aníbal, infelizmente, ficou apagado a campanha toda. E o partido se esfacelou completamente, perdendo, inclusive, as poucas cadeiras que tinha na Câmara de São Paulo. E o PT, disse a Gleisi Hoffmann ontem nos jornais e nas emissoras, que é um partido em reconstrução. Eu acho que é um partido que, infelizmente, teve uma queda muito grande, porque não soube ganhar a eleição numa federação de partidos e depois dividir com esses partidos o poder e o comando do governo federal. Ele manda e desmanda nos maiores ministérios. Lembrou bem Alckmin, que hoje está no PSB, ele não está tão apagado assim, porque tem feito um ótimo trabalho no Ministério da Indústria e Comércio. E ele aliás, quero anunciar também que ele será, no dia 14, entrevistado no Roda Viva. Finalmente ele topou, aceitou vir ao nosso programa. E ele poderá contar essas histórias. Mas ele poderia dar muito mais a esse governo do que ele dá. Porque essa federação que estava prevista, com Tebet, Haddad, Alckmin, etc., não aconteceu. Aconteceu do PT ficar com o comando do país. E a queda, ou melhor, o avanço da direita e do centro, eu acho que é irreversível, inclusive na próxima eleição. João Reder, o avanço da direita e do centro, e esse aspecto levantado pelo Zé Roberto Maluf a respeito da a quantidade, 1.600.000 votos recebidos pelo Pablo Marçal. É óbvio, é claro que o disruptivo é importante, isso em todas as áreas, não só na política. Novas ideias são sempre bem-vindas. Agora, confundir a disrupção com o anarquismo, ou seja, a oportunidade de não seguir regras, e aí o eleitor encontrar naquela pessoa que não segue regras o seu representante, fica estranho da gente entender por que este anarquista acaba... as pessoas acabam identificadas nesse anarquista, aquele que não quer seguir regras, né? Enfim, então, qual é a análise que a gente tem para fazer tudo isso? Inclusive, um recorte super rápido. Nos órgãos de classe, Conselho Federal de Medicina já tem um avanço do centro-direita, ganharam. E aqui na OAB, que em novembro tem eleição, os candidatos com chance de viabilidade são todos vinculados ao centro-direita. Vamos lá, Rider. Com relação à análise do Pedro Horta e o complemento do Zé Roberto Maluf, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que foi falado. Mas eu apenas queria complementar que o Maluf citou que a Gleisi Hoffmann havia dito que o PT é um partido em reconstituição. Eu não acredito que seja assim. Ele é um partido envelhecido. Ele está pagando pelo envelhecimento e eu acho que ele não consegue se recuperar dessa situação. E, em relação à subida da direita e da centro-direita, o que é necessário, a gente precisa pensar, logicamente, é que tenha candidatos de qualidade, porque aparecem pessoas como, por exemplo, o Marçal, que se diz de direita, e como muito bem citou o Zé Roberto Maluf, ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é um anarquista que entrou nessa jogada para bagunçar, ele conseguiu o seu objetivo, logicamente, como também ele conseguiu ser comentado, ser falado. Ele queria isso. Ele queria justamente essa popularidade que reverte para ele em um lucro em relação à participação deles nas redes sociais. Então, eu concordo plenamente com o que disse o Pedro Horta, com o que disse o Zé Roberto Maluf. É exatamente isso que está acontecendo aqui na política brasileira. Gilberto Natalini, sua análise. Olha, Mauro e demais debatedores aqui, o pessoal extremamente preparado, que a gente aprende muito com ele. Eu acho que
a eleição no Brasil, a democracia falou, né? As urnas falaram e, por pior que a gente tenha as mazelas da democracia, a nossa tem muitos problemas, mas ruim sem ela, muito pior sem... ruim com ela, muito pior sem ela. Então, eu sou um defensor exagerado da democracia, porque eu vivi a ditadura, fui vítima da ditadura, fui torturado, fui machucado, tenho sequelas. Ditadura, para mim, nem de direita nem de esquerda, nunca. O pior que seja a democracia, melhor regime ainda é o democrático. Então, eu acho que quem ganhou foi a democracia brasileira. Nós estamos criando uma conversa, um movimento, eu, Eduardo Jorge, o Roberto Freire e o Augusto de Franco, um jornalista que foi muitos anos atrás do PT, que deixou o PT e hoje é um analista político. Nós estamos criando, junto com várias outras pessoas, uma corrente de propostas chamada Livres da Polarização. Nós achamos, temos convicção, que essa polarização que foi artificialmente criada no Brasil, ela é uma polarização tóxica, nefasta, que tem atrapalhado muito a vida do Brasil. Muito, muito, muito. A minha opinião pessoal. Então, nós temos que superar isso, sair desse nheco-nheco de Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Poxa, nós temos tanta gente boa nesse país, tanta gente positiva, gente que tem história, que tem cabedal, que pode muito bem... O que nós propomos? A reconstrução... Corroborando com você, você sabe? Se você for na minha redes, você vai ver. Eu tive apoio na minha candidatura a vereador do Aldo Rebelo e do Hugo Napoleão, os extremos. Parabéns, olha aí, tá vendo? Você é o exemplo do que eu estou falando. Então, veja bem, eu não vou me alongar muito. Essa polarização precisa ser superada. Nós temos 4 grandes bandeiras que a gente propõe. Democracia sem discussão. Quem vier com papo de ou direita ou esquerda, de solapar a democracia, a gente não vai concordar, primeiro. Segundo, desenvolvimento econômico, o Brasil tem todo o potencial, com respeito aos recursos naturais e ao meio ambiente. Senão não adianta. Terceiro, combater o máximo possível, dentro das possibilidades, a desigualdade social, que no Brasil é pornográfica. Muito bem. A desigualdade social no Brasil é pornográfica. Eu tenho vergonha do meu país pelo que a distância que tem entre os mais ricos e os mais pobres. E quarto, uma coisa que eu não abro mão, paguei muito pesado por isso, moralidade pública. Quem puser a mão num centavo de dinheiro público tem que ser preso, não tem conversa. Bom, então, tendo essas 4 bandeiras, não é? Essas bandeiras, Mauro, cabe as pessoas razoáveis, os conservadores, que são razoáveis, né, que não são extremistas, cabem nessas 4 bandeiras. E também os chamados progressistas, que não são extremistas lá para o lado esquerdo, que não apoiam Ortega, que não apoiam Maduro, que não apoiam aquele... Bom, enfim, cabe, o espectro de centro democrático, que pode pender um pouco para a esquerda ou para a direita, mas tem um rumo. Quem ganhou nessas eleições foi esse espectro. O centro democrático foi o grande vitorioso. O grande vitorioso dessa eleição foi Kassab com o PSD, que é um partido de centro, e o Kassab sempre defendeu a democracia, conheço ele há muitos anos, e também o Baleia Rossi e o Temer com o MDB. Foram os que abocanharam a maioria das prefeituras. O Lula foi perdedor, pode falar o que quiser. O Lula foi perdedor. O presidente da República fez 200 e poucas prefeituras do país. E o Bolsonaro também foi perdedor. Foi perdedor, não foi ganhador. Né? Porque no Rio foi um banho. Tá certo? Nas grandes capitais foi um banho. Aqui em São Paulo, na minha opinião pessoal, o Bolsonaro torcia muito para o Marçal. Era de preferência dele, na minha opinião. Pode ser que eu esteja enganado. Não está, não. Ricardo Nunes é um democrata. Eu conheço o Ricardo Nunes há 30 anos. O Ricardo Nunes não é uma pessoa que ataca a democracia. Ele é um cara, ele é conservador no costumes e democrata na política. Então, eu acho que nós caminhamos com o centro democrático nas eleições. Fiquei feliz com o resultado das eleições. Vamos ver agora o segundo turno, para onde a gente vai caminhar.
É por Pois aí. é, e esse desenho político, né, Nataline, que se apresenta agora, muitos vão dizer, mas esse é o quadro dos isentões, né? Porque aquele que está no extremo de um lado ou de outro sempre diz que aquele que está no Ah, meio é isentão, porque ele não quer marcar posição, nem para um lado e nem Jesus para o outro. Cristo também foi chamado de isentão, e ele era o que tinha o maior bom senso na história da humanidade. Todas as pessoas de bom senso na humanidade, muitas vezes, têm a taxa de isentão. Se é ser isentão é ter bom senso, pode me chamar de isentão, que eu não sou isentão, não. Eu tenho muita proposta prática para colocar por aí. Muito bem. Vamos seguir aqui, vamos falar um pouquinho do plano nacional, já que a gente tocou no nome aqui do presidente Lula. Olha, as eleições municipais ainda não acabaram, evidentemente, tem 52 cidades aí para disputa de segundo turno, Brasil afora, entre elas 15 capitais. Porém, já pensando nas eleições gerais de 2026, o presidente Lula prevê um confronto nacional com o bolsonarismo diante do crescimento da direita nas grandes cidades, que a gente está tratando aqui, né, e das dificuldades enfrentadas pela esquerda nas eleições, o presidente Lula tem avaliado que as disputas de segundo turno agora vão permitir um cenário político mais claro para a escolha dos locais onde ele, Lula, poderá colocar o seu peso para tentar eleger aliados daqui a 2 anos nas eleições gerais. Que paralelo a gente pode fazer, José Roberto Maluf, entre esse pensamento do presidente Lula e a declaração da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, de que o PT está num momento de reconstrução? Bom, em primeiro lugar, Lula é maior que o PT. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não é o PT que elege Lula. Lula elege Lula. E se Lula for candidato a presidente da República em reeleição, terá uma campanha provavelmente até vitoriosa, não sei se vitoriosa, mas tem grandes chances de ser vitoriosa, contra quem quer que seja, lembrando que Bolsonaro é inelegível, pelo menos até agora ele é inelegível. Quem representará a direita? Ou quem representará essa ala direitista de Bolsonaro? Não se sabe ainda. Acho que Tarcísio vai ser candidato à reeleição. Faz um bom governo. Tem possibilidade de se reeleger com tranquilidade. Tem idade suficiente para pensar na presidência mais à frente. Então, acredito que seja outro candidato e que vai liderar essa ala, vamos chamar de direitista e não bolsonarista. E se for Lula realmente o candidato, dificilmente ele perde a eleição. Vamos lembrar disso. Apesar da crise no PT. Porque o PT, embora um partido importante, todo mundo sabe disso, deu uma crescidinha pequena agora nessas eleições, ele não elege ninguém. Quem se elege, nesse caso, repetindo, é o próprio Lula. Agora, que a direita terá um avanço nas outras, nos governos, no Estado, na prefeitura já foram, no número de deputados e senadores, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Quem será o candidato da direita à presidência é que definirá o que vai acontecer na próxima eleição. Mas eu vou repetir pela segunda vez. Se Lula for candidato, dificilmente ele perde. João Reder, compartilha da análise do José Roberto Maluf? Em parte, sim, porque, veja bem, essa análise do Zé Roberto Maluf sobre a importância do Lula no cenário político brasileiro é muito pertinente, né? Porque dificilmente você vai conseguir vencê-lo pela biografia que ele tem, né? Pelo que fez até agora, em termos de governança, em termos de presença política e tudo mais. Agora, com relação à direita, eu acho que talvez, eu concordo muito com o Zé Roberto Maluf, que o Tarcísio está fazendo um ótimo governo em São Paulo, é um homem de posição, é um homem que apoiou incontinentemente o prefeito Ricardo Nunes, enquanto que o Bolsonaro, logicamente, ficou de molho, né? Concordo com o que o Natalino disse, que talvez o Bolsonaro quisesse até que o Marçal ganhasse essa parada, né? Mas o Tarcísio mostrou que ele tem posição, que ele é um homem que realmente politicamente está se colocando no cenário nacional. E temos outros candidatos, o governador de Goiás, lá em Minas, o Zema, na direita,
que são pessoas mais centradas, são pessoas mais, possivelmente, mais capacitadas para enfrentar uma campanha política encabeçando uma chapa de direita. Pedro Horta, sua análise. Na verdade, você sabe que eleição e mineração só depois da apuração, né? Tá, como diria o Alckmin, fala assim, tá cedinho, né? Ele sempre costuma falar de eleição isso. Você tem um cenário aí que depende muito de como vai ficar a questão de STF, às vezes você tem que jogar um gelo na fervura, as coisas podem acontecer do Bolsonaro ser player ainda na eleição e ser candidato, você precisa avaliar como é que foi essa andança da Michelle por aí, porque ela é um quadro interessante. De repente, você tem o Tarcísio indo para a reeleição com uma certa comodidade e tranquilidade, mas num cenário aí ele pode ser lançado nacionalmente. Não se esqueça que o Kassab, para mim, um dos melhores articuladores e coordenadores políticos de campanha do país em atividade. Para mim, um dos melhores. Você tem um bastidor aí que dá um molho, não se esqueça, em questão de mobilização de mulheres com talento político, a Alda Marco Antônio, que proliferou e fez muitas mulheres aí com mandato, que ninguém enxerga e conhece, mas anda, que é uma maravilha, deve fazer um blend do dia que a mulher do Bolsonaro conhecer, muito interessante, para dar um lustro para ela. Quem não sabe, sabe que a Alda, no governo do Quércia, foi premiada pela ONU num programa de circo-escola. Então, olha, é uma brincadeira de bom gosto. Você nunca sabe o que pode acontecer. Você tem um movimento do Natalini que pode engrossar com o quinto movimento de Alda. Aliás, Natalini, se tiver carteirinha número 1 aí de estagiário, dá para mim, hein? Gostei dessa história aí, porque, olha, você tem um pessoal interessante. Como eu te falei, o apoio do Aldo Rebelo à minha campanha, Vacareza, Gomide, que eu tive, que é o pessoal mais à esquerda, mais centro-democrático, e hoje está no MDB, Diogo Napoleão, sabe? Foi um negócio, foi um blend na minha campanha. Chegou muito no fim, eu decidi um mês antes. É o que eu te falei. Eu falei até da minha postagem. Isso daí foi uma bela pré-campanha que eu tive. Eu acho que dá para a gente fazer um blend daí muito bacana de movimento Pensar Brasil, a gente acoplar. Você sabe a minha história, né? A gente, o que pensa, dá para a gente somar. Pode vir um movimento muito grande crescer nessa história, que também é player em eleição, em pensamento maior. Então está muito cedo. Aí depois, o Lula vai chegar lá. Você tem o Alckmin, que por enquanto ele está muito comedido. Está indo bem no ministério, viu, Malu? A gente sabe e tal. Mas quando eu falo do Alckmin ter mais protagonismo, é o seguinte: a hora que ele abrir a boca para falar de política. Quando ele abrir a boca para falar de política, ele tem um quadro interessante na lateralidade desplanada dos ministérios, que é a Simone Tebet. Por enquanto, está todo mundo trabalhando muito bem como ministro. Ele, enquanto ministro da Indústria e Comércio, ele como a Tebet como ministro. Mas, assim, ele não abriu a boca ainda como político, que é aquele quadro protagonista. E a idade vai chegando, o cara, de repente, a hora que falar, também é outro movimento. Ele tem um partido independente na mão dele. O Márcio França está quietinho também. Para mim, o Márcio é um dos melhores outsiders com qualidade do país, que ainda, quando abrir a boca, tem qualidade, entendeu? Então, cabe a nós aí, ainda esse quadro tem muito molho para fazer. A gente está em movimentação, acho que o Natalini também, esse pessoal todo. A partir de janeiro, com a pessoa sentando nas cadeiras, do ano que vem, a gente vai ter muita movimentação aí que pode trazer molho e quadro novo e novidade, né, Natalini? O Natalini é o Henriqueto, né? E a gente ainda tem aquela história dos panfletários de Robespierre da Revolução Francesa, e hoje a internet é muito útil. A gente pode, a panfletagem moderna da Revolução Francesa, fazer o Robespierre da internet. Muda muito, hein? Natalini, que cartas o presidente Lula tem aí para 2026 para tentar enfrentar o avanço do conservadorismo, que a gente está verificando aqui a partir dessas eleições municipais, e diante dessa situação, né, admitida pela própria presidente do PT, de que o partido está em reconstrução, né? Olha, eu acho que o Lula ele tem alguns aspectos do governo que são muito negativos. Por exemplo, a política externa do Brasil, o Brasil está alinhado com o eixo autocrático do mundo, alinhado com o Irã, alinhado com o Putin, alinhado com a China, aliado com aquele Orbán, aliado com o Ortega, com o Maduro. Esse é o alinhamento do Brasil. Com o Hezbollah, não tem cabimento o que o Brasil está fazendo na política externa, rompendo uma tradição de equilíbrio que o Brasil sempre teve na política externa, que nos dava respeito mundial. Segundo, na questão ambiental,
o governo Lula é um desastre, em que pese a Marina Silva, que é amiga pessoal nossa, que foi colocada ali e deixada pendurada na brocha naquele ministério. Porque ministro de Meio Ambiente, ele não consegue sozinho, se o governo inteiro não tiver. Né? E o que aconteceu no Brasil? Uma verdadeira devastação ambiental, seja com a tragédia do Rio Grande do Sul, seja com as queimadas que queimaram o Brasil inteiro. Por quê? Porque o governo que disse que ia tomar conta da questão ambiental simplesmente não tem nenhum plano, nenhum projeto para a questão ambiental. Agora, por outro lado, o Lula tem um capital político que é o capital político na área social, né? Que ele vai atrás de ajudar aqui, ajudar ali as pessoas mais pobres, tem sensibilidade para isso. Eu sempre digo, Mauro, que a eleição municipal ela tem muito a ver com o asfalto da rua, não é? Com o ônibus no ponto, tá certo? Com a fila da UBS, e a eleição nacional no Brasil ela tem a ver com o estômago. Se o estômago estiver cheio, a eleição é uma. Se o estômago estiver vazio, a eleição é outra. Então, eu quero dizer para você assim, a eleição nacional tem muito a ver com a economia. E a gente ainda não sabe como o Brasil vai desenrolar. Parece que o Brasil está se sustentando nas pernas economicamente, está indo devagar e tal. Eu não sou economista, não sei avaliar com profundidade. Vai depender muito de como o Brasil tiver. É muito cedo para a gente fazer uma avaliação do governo Lula ainda. Se o Brasil tiver equilibrado, o Lula tem toda a chance de ser reeleito, em que pese o passado altamente complexo que o Lula tem na vida dele. Porque nós sabemos o que o Lula fez no verão passado. Eu sei, vocês também sabem. Não adianta dizer que não fez, porque fez. Mas parece que se passou aí uma esponja, ele deu a volta por cima e aquele passado está meio desconsiderado. Mas eu acho que vai depender muito da economia, entende? E aí, na minha opinião, não há um candidato à altura ainda construído no Brasil para enfrentar a candidatura do Lula se a eleição fosse hoje. O Tarcísio, eu não acredito que vá ser lançado a presidente da República. Se o Lula for candidato, o Tarcísio não vai deixar uma vitória certa em São Paulo para arriscar uma derrota nacional contra o Lula. Então, isso está muito cedo para a gente avaliar. Muita água vai correr embaixo da ponte. Lula tem chances, depende da economia. Se a economia desandar e o povo tiver com o estômago vazio, eu acho que a chance dele se esvai muito. Infelizmente, ou felizmente, o Brasil segue por esse rumo. Pessoal, vamos para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos para a gente conseguir chegar no final aqui com tranquilidade. O tempo já está bem apertadinho. Uma pergunta para cada um e eu começo com o Zé Roberto Maluf. É o Jaime que está com a gente, Zé Roberto? O Jaime participa todos os dias do programa A Gente Fala, sempre fazendo perguntas aqui aos nossos entrevistados. Ele quer saber, Maluf, qual será o futuro financeiro das TVs públicas? Bom, elas precisam encontrar uma solução de receita fora da verba que recebem do poder público. A Fundação Padre Anchieta, que responde à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, recebe por anos, vai receber esse ano de 2024, 107 milhões, teve um contingenciamento de 13, teve um descontingenciamento agora de boa parte desse dinheiro, deve receber uns 120 milhões. Ela gasta 220, 250 milhões. Portanto, ela tem que buscar uma receita em produzindo para terceiros, produzindo canais para terceiros, vendendo publicidade, receita de TV, de Lei Rouanet, aluguel de estúdios, enfim. Há uma série de outras receitas que nós vamos buscar para poder fazer frente a essa receita. A TV Brasil, que pertence ao governo federal, consta que recebe 700 milhões de reais por ano, mais 100 milhões de mídia. Portanto, tem uma vantagem melhor, vamos dizer assim, consegue tocar melhor os seus negócios, porque tem uma receita do governo federal 5 vezes maior do que a TV Cultura de São Paulo, por exemplo. Nos estados, a maioria das empresas, das TVs, são chamadas públicas, mas, de verdade, são estatais, porque elas dependem do governo do estado.
e elas são dirigidas por pessoas colocadas pelo governo do Estado. Portanto, elas são mais estatais do que públicas. Públicas é a TV Cultura e, de certo modo, a TV Brasil em algumas áreas. Muito bem, eu sigo aqui, João Reder. A pergunta do Jaime também para você, bastante brevidade, por gentileza. Em que medida a não obrigatoriedade do diploma de jornalista, ou seja, para se exercer a função de jornalista, pode elevar ou não o nível do jornalismo? Bem, eu acredito o seguinte, veja bem, eu acho que quando o sujeito ele tem talento, ele tem o direito de mostrar o seu talento. Então, o fato de ter um diploma ou não vai modificar o talento dele como comunicador, o talento dele para trabalhar como jornalista, repórter, apresentador, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, antigamente, há muito tempo atrás, não existia essa obrigatoriedade. E essa obrigatoriedade foi implantada agora, foi há algum tempo atrás, e agora parece que vai cair isso. E, na minha ideia, eu acho que está correto, está correto. Se o cara for bom e souber dar o recado, deixa ele no ar. Pedro Horta, a pergunta do Jaime aqui para você também. Qual deve ser o procedimento de um advogado de defesa cujo cliente já foi julgado e condenado pela internet, pelas redes sociais, né? O Tribunal da Internet e das redes sociais, por acidente culposo de trânsito e que vai a júri popular? O culposo ele não vai a júri popular, né? Só o doloso nas qualificadoras do homicídio doloso, né? Que vai a júri popular. O culposo ele não vai a júri, né? Mas ele se ele foi condenado e vilanizado pela internet, você vai ter que ter a mesma exposição, e aí você tem instrumentos como impulsionamento, que ele não teria dado pelas redes que o fizeram, você pede a condenação que se reverta se ele foi vilanizado pela internet, que, por exemplo, o Instagram e o Facebook têm um meta como administrador, olha, você vai fazer um impulsionamento de X dias para tentar dirimir essa condenação ilegal, você vai tentar nos jornais de grande circulação para que demonstre que ele teve uma atitude dolosa, mas ele prestou socorro, que ele não houve condenação, que foi um acidente realmente que não houve a intenção de fazê-lo. Agora, se houve intenção de fazê-lo, for uma modalidade dolosa, aí sim vai a júri popular. O evento morte, ele não só ele contribuiu, mas ele quis fazê-lo, jogou o carro em cima, ficou nervosinho, quis matá-lo. Aí sim contribuiu, é homicídio. É questão de júri popular, que até tem um caso aí famoso que está indo a júri popular, porque parece que teve a intenção realmente de cometer o carro usando como arma. Mas há instrumentos para tirar essa vilanização. A internet até que nesse processo eleitoral se conseguiu fazer. Aliás, vamos falar até do ponto de vista eleitoral que é bacana, esse caso do laudo falso colocado pelo Pablo Marçal é caso, sim, pelo artigo 323 do Código Eleitoral, de fake news com abuso da rede de impugnação de candidatura do Pablo Marçal. Gilberto Natalini, a pergunta também do Jaime para você. Primeiro, ele manda saudações e te pergunta sobre a atual política de meio ambiente da cidade de São Paulo. Seu entendimento, sua avaliação sobre esta política. O Jaime é um velho companheiro do programa que eu conheço há muitos anos. Olha, a política de meio ambiente de São Paulo, bem rapidamente, bem assim resumido, tem lados muito bons e lados que não são tão bons assim. O lado bom, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O prefeito de São Paulo está desapropriando e comprando 150 milhões de metros quadrados de áreas de mata particulares na cidade de São Paulo para transformar em parques públicos. Para vocês terem uma ideia, 150 milhões de metros quadrados é 3 vezes mais do que a cidade tem hoje de área verde pública. Isso é uma notícia muito boa. Se avançar na compra dos ônibus, aliás, a lei dos ônibus elétricos, eu sou autor também da lei, né? Se avançar na compra dos ônibus, já tem dinheiro disponível, cerca de 2 bilhões para comprar os ônibus, também é um avanço muito grande. Agora tem um lado ruim, a cidade é impermeabilizada, a gente trata muito mal nossas árvores, quer dizer, a gente não trata nossas árvores, a gente planta e deixa elas adoecerem, enfim. Tem o lado bom, tem a questão hídrica, que é gravíssima em São Paulo,
quem visitar a represa, vai lá e olha como é que a represa de Guarapiranga está ultimamente. Então, tem o lado bom e o lado ruim. Muito bem, nós vamos agora colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira, agradecendo a cada um de vocês, em nome de toda a nossa equipe. Participaram com a gente hoje Dr. Gilberto Natalini, médico, ambientalista, ex-vereador paulistano, ex-secretário de Meio Ambiente do município de São Paulo, o jornalista João Reder, José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da Rádio e da TV Cultura, e o doutor Pedro Horta, advogado, fundador e presidente, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito e presidente da Comissão do Advogado Professor da Subseção Pinheiros da OAB São Paulo. Mais uma vez, um agradecimento, um abraço a cada um de vocês, de toda a equipe do programa Gente que Fala. Esperamos revê-los numa próxima oportunidade bem breve. Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, internauta, espectador, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço, gente. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.